juntos para a vitória. Sairemos daqui para as urnas que elegerá um presidente pela eleição direta, mas eleição direta para uma eleição direita de um governo eleito para resolver o problema da fome, da miséria, das transformações sociais da grande pátria brasileira. Às vezes, o próprio sucesso de uma articulação ilude o articulador. Ele acredita demais em si mesmo e dá um passo para frente ou para trás e acaba desarticulando sua própria base. A grandeza de Ulisses esteve em administrar momentos de audácia, de renúncia, cada um em sua hora. Às vezes, ouve-se um político ou governante dizer que não aceita pressões. Ora, uma de suas maiores lições foi dizer que gostava de ser pressionado. Quem diz que não aceita pressões está mentindo ou sua vida política será curta. Isso na melhor das hipóteses, porque na pior hipótese ela será desastrosa. Ulisses entrou na política filiando-se ao Partido Social Democrático, cuja força em São Paulo era mínima. Elegeu-se deputado federal em 1951 e foi para a Câmara. Lá, a força do PSD era imensa. Era o partido de Getúlio Vargas e de JK, seu sucessor. Salvo no breve período da presidência de Jânio Quadros, Ulisses esteve na bancada do governo o tempo todo. Fizera fama de conciliador, operoso e era bom de trato. Em 1956, elegeu-se presidente da Câmara. Em 1961, quando Tancredo Neves tornou-se primeiro-ministro, Ulisses foi para o Ministério da Indústria e Comércio. Seguiu-se a desinvenção do regime democrático e seu colapso em 1964. O partido de Ulisses estava pronto para reconduzir Juscelino Kubitschek à presidência na eleição direta, já marcada para 1965. Apoiava o governo de João Goulart, esperando que ele acabasse distanciando-se de algumas de suas iniciativas. Recentemente, surgiu a informação de que ele participou da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, realizada em São Paulo uma semana antes da revolta militar. Ela foi uma grande manifestação popular, mas até hoje não apareceu qualquer comprovação de que Ulisses tenha participado pessoalmente da manifestação. Conhece-se um livro de ouro com os nomes de pessoas homenageadas pelos organizadores da marcha. Nele estão listadas 114 pessoas com pelo menos 6 parlamentares. O nome de Ulisses não está lá. Uma coisa é certa, Ulisses não estava em nenhuma das duas pontas da crise, nem na articulação para depor Jango, nem no núcleo político que estimulava o presidente João Goulart a avançar, confiando no que se dizia ser o dispositivo militar que sustentava o governo. Como se viu, ele não existia. O próprio Tancredo Neves, do mesmo partido de Ulisses, era líder do governo na Câmara e até o último momento desaconselhou a ida de João Goulart à Assembleia de Sargentos e Suboficiais das Forças Armadas na noite de 30 de março de 1964. Na manhã do dia seguinte, o general Mourão Filho anunciou que estava rebelado. O resto da história é conhecido. Sem o colapso da democracia, Ulisses continuaria sua carreira como parlamentar. Com a ditadura, ele e Tancredo foram para a oposição e filiaram-se ao MDB. Em 1970, o presidente Emílio Médici cavalgava a popularidade do milagre econômico e a euforia da conquista da Copa do Mundo, e nas ruas cantava-se o jingle "Pra frente, Brasil". Aquele foi um ano devastador para a oposição. Havia uma eleição
marcada para novembro, e nela seriam renovados a Câmara e 2/3 do Senado. Ajudado pela censura à imprensa, o governo teria condições reais de sair da eleição com um bom desempenho. Mesmo assim, promoveu-se um arrastão atemorizador, com centenas de prisões. Sequestraram-se padres, advogados que defendiam presos políticos, artistas e a redação do Pasquim, o atrevido semanário que chegara às bancas dizendo ter a coragem de um rato. O presidente do MDB era um general moderadíssimo, chamava-se Oscar Passos e disputava a reeleição no Acre. Abertas as urnas, viu-se o massacre da oposição. Nas palavras do próprio Médici, disse: demos-lhe uma surra. Os 13 milhões de votos conseguidos pela oposição ultrapassavam de pouco o total dos brancos e nulos. O governo elegeu mais de 2/3 da Câmara e a bancada de 7 senadores do MDB cabia no elevador. Oscar Passos foi derrotado e renunciou à presidência do MDB. Ulisses era seu vice, substituiu-o. O MDB apanhava da direita e da esquerda. A direita acusava-o de contestar o regime. Contestar o regime era uma expressão intimidadora e nunca se soube o que significava. Eu estava em Paris e o SNI informava que eu fazia campanha contra o Brasil na imprensa francesa. A esquerda, por sua vez, viu o partido como uma oposição consentida, um simulacro de resistência. Desde a vitória da Revolução Cubana, em 1959, disseminara-se na América Latina a ideia de que o socialismo estava logo ali, esperando a rebeldia de um grupo de guerrilheiros heróicos. A partir de 1966, uma parte da esquerda brasileira entrou na aventura da luta armada e mobilizou centenas de jovens. Assaltos a bancos, tentativas de organização de guerrilhas rurais, atentados e sequestros de diplomatas deram ao governo uma sensação de insegurança. E a ditadura respondeu com violência, torturas e execuções sumárias. Em 1970, havia no país 400 presos políticos. Mais da metade era de estudantes com a idade média de 23 anos. O historiador Caio Prado Júnior, um escritor de origem aristocrática que dera um novo olhar ao estudo da história do Brasil, estava preso num quartel da Polícia Militar próximo ao campus da Universidade de São Paulo e dividia a cela com um ex-delegado traficante de drogas. A Justiça Militar condenaram-o a 21 meses de prisão por causa de uma entrevista banal dada a um inexpressivo jornalzinho de estudantes. Ulisses presidia um partido que discutia sua própria autodissolução. Ele ajudou a reinventá-lo 3 anos depois. Em 1973, o presidente Médici escolheu o general Ernesto Geisel para sucedê-lo. Tomada essa decisão, o jogo estaria encerrado. Faltava apenas o ato cerimonial da eleição indireta para presidente da República pelo Congresso. Uma coisa teatral, matematicamente decidida. Falando por mim e por delegação também de meu prezado companheiro e amigo, ministro Adalberto Pereira dos Santos, agradeço a aclamação de nossos nomes por essa Convenção Nacional da Arena para compor a chapa partidária às próximas eleições presidenciais. Ulisses ouviu sugestões e decidiu disputar a eleição contra Geisel. Parecia uma quixotada. Como ele mesmo disse, eu era candidato a um cargo já ocupado, disputando o voto de eleitores que não votavam, tendo o povo do lado de fora. Parecia teatro do absurdo. Se Ulisses dissesse que era candidato, compraria 2 problemas. De uma parte, legitimaria o processo. De outra, iria para uma posição ridícula. Ele recorreu a um expediente retórico, arte em que era mestre. Proclamou-se anticandidato.
O que era um anticandidato, ninguém sabia, mas ele explicou. A nossa campanha significará também uma prévia do pleito de 15 de novembro do próximo ano de 1974. Depois, numa citação literária, lembrou um verso de Fernando Pessoa. Navegar é preciso, viver não é preciso. Eu desejo dizer neste instante, quando se abrem as urnas, que vamos aguardar com maior tranquilidade, o melhor espírito democrático, esses resultados. Quero afirmar a vocês que o MDB é um partido democrático, é um partido da ordem, é um partido que tem o seu programa registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Quando foram abertas as urnas da eleição de 15 de novembro de 1974, que renovou o Congresso e um terço do Senado, deu-se o inimaginável. O MDB elegeu senadores em 16 dos 22 estados. Foi um resultado tão imprevisto que Ulisses não se arriscara a disputar a cadeira de senador por São Paulo. Elegeu-se Orestes Quercia, o pouco conhecido prefeito de Campinas. A mesma coisa se deu com o Tancredo Neves, que preferiu ficar fora da disputa, mantendo seu mandato de deputado em Minas, e mandou para o Senado Itamar Franco, prefeito de Juiz de Fora. Naquela eleição, renasceu a oposição democrática brasileira e o partido do Dr. Ulisses sentava-se à mesa sabendo que tinha conseguido a voz das ruas, outra expressão que ele gostava de repetir. Surgiram um novo MDB e um novo Ulisses. Mais de 800 ferreiros já participaram dessa competição. Eu acho que são os melhores do mundo. Mais de 400 armas históricas foram recriadas. Foi bem desafiador. E mais de 2 milhões de dólares já foram divididos entre os melhores forjadores. Eu nem acredito. Ah, meu Deus. Eu ganhei. Desafio Sob Fogo. Quinta, no History Channel. Venha fazer parte de uma celebração única, cheia de magia e memórias únicas que você não pode perder. A celebração do aniversário de 50 anos do Walt Disney World, somente até 31 de março de 2023. Mônica pagou R$ 369 por noite neste hotel. Já Camila pagou apenas R$ 292. Mas como? Camila usou o Trivago para comparar as ofertas dos principais sites de reserva e economizou R$ 77. Hotel Trivago. Oi, Lima! Ô, Sabrina! Bora começar o ensaio! Ora, Lima! Eu fico impressionada com a sua disposição. Mas eu sei qual que é o seu segredo. É? Eu vi a propaganda das vitaminas que você toma. Eu também tomo. Vitaminas e colágeno. Porque eu quero chegar na sua idade e com a sua disposição. E eu quero ser testemunha disso. Qualidade tem nome e sobrenome. Vitamina Sidney Oliveira. Veja o que aconteceu com quem aproveitou a Black Friday da Open English ano passado. Eu tive entrevistas de trabalho em inglês, onde eu fui muito bem. Eu também já tive oportunidade de faculdade do exterior me chamarem para estudar. Eu ganhei bastante confiança para falar. Antecipe sua meta de aprender inglês. Comece agora em openenglish.com. Os colchões Ema te dão o melhor suporte, qualquer que seja a sua posição. Compre agora e teste por 100 noites sem risco. colchõesema.com.br. Walt Disney World Resort e Disney Cruise Line, onde a magia que você ama encontra a magia dos seus sonhos. Estenda a magia. Saiba mais sobre as férias mais mágicas na terra e no mar. O lugar com maior atividade paranormal no mundo espera por você. Olha. Espera aí. Tem alguma coisa aqui. Mais fenômenos inexplicáveis. Ali, tem um fone ali. Tem alguma coisa maligna aqui. E evidências definitivas. Havia um programa de orçamento secreto financiado pelo Pentágono. O segredo do Rancho Skinwalker. Episódios inéditos. Sábado às 11h05 da noite. No History Channel. Se você é um super-herói e não tem uma cabine telefônica para entrar, tá fora. Essa dupla dinâmica e sua ajudante
percorrem quilômetros para resgatar esses objetos de vilões como o pó, a ferrugem e o esquecimento. E você venderia isso? Custe o que custar. A gente não vai sair daqui sem levar esse carro. Tem o Homem-Aranha naquela hora. Caçadores de Relíquias. Quarta, às 7h25 da noite, no History Channel. O governo perdera a capacidade de mexer na Constituição da maneira que bem entendesse. Precisava de votos da oposição para conseguir os 2/3 necessários para emendá-la. Durante 2 anos, por meio de sinais de fumaça e até mesmo de um encontro secreto, o governo buscou acordos pontuais. Atrás das intenções do Planalto estava a ideia de quebrar o bipartidarismo que o próprio regime criara. Era uma questão matemática. Se surgisse pelo menos um terceiro partido, ele funcionaria como fiel da balança. Do contrário, o MDB continuaria crescendo e, por qualquer conta, a oposição faria a maioria no Senado na eleição de 1978, quando seriam renovados 2/3 da casa. Ulisses viu nas propostas o objetivo central do regime: enfraquecer o MDB. Detonou todas as pontes, algumas vezes com declarações provocadoras. Nessa época, chegou a temer que Geisel o caçasse. Tancredo Neves mostrara-se disposto a entendimentos pontuais. E os dois viram-se em posições opostas dentro do partido. Ambos sabiam que o regime caminhava para o fim. Poderia demorar, mas acabaria. Ambos sabiam também que poderiam vir a ocupar a presidência da República. Se a ditadura fosse derrubada pelo estrondo da voz das ruas, o presidente seria o Dr. Ulisses. Sem a rua, a ditadura acabaria num gemido e o presidente seria Tancredo. Ninguém podia prever a maneira como esses cenários virariam realidade, nem eles. Do choque de pressões dos dois personagens decorreu um dos melhores momentos da reinvenção da democracia brasileira. O meu candidato é Ulisses, mesmo porque eu tenho um obstáculo constitucional que eu não canso de me repetir a ele e me tira qualquer possibilidade de ser candidato. O seu candidato, doutor Ulisses? Bom, eu consideraria uma honra para o meu partido ter um candidato como Tancredo Neves. Tancredo e Ulisses mantiveram uma rivalidade benigna. Há as rivalidades malignas, como a de Leonel Brizola com seu cunhado João Goulart, ou ainda as de Carlos Lacerda com Jânio Quadros ou com quem quer que fosse. O deputado Tales Ramalho, um dos marqueses da República, era amigo de Tancredo e conhecia Ulisses. Ele dizia: Tancredo e Ulisses dançam numa coreografia que só eles conhecem. Essa coreografia teve seu grande momento quando Dante de Oliveira, um jovem deputado do MDB de Mato Grosso, apresentou uma emenda à Constituição tornando diretas as eleições presidenciais de 1985. Ulisses chamava-o de mosquito elétrico. Incansável, Dante reuniu as assinaturas necessárias para que o projeto tramitasse. Nessa época, o Brasil era outro. A anistia permitira o regresso ao Brasil de milhares de exilados. Leonel Brizola, o inimigo público número 1 dos militares de 1964, elegera-se governador do Rio de Janeiro. Não temos por que nos atemorizar diante das perspectivas desanimadoras que vislumbramos. A hora é para os fortes, aqueles que não perderam a fé nem a esperança. A nação nos convoca a todos para o serviço sagrado de sua recuperação política e econômica. Tancredo Neves governava em Minas Gerais, Franco Montoro em São Paulo e José Richa no Paraná. A oposição governava os estados que produziam a maior parte do PIB brasileiro. A campanha das diretas já, em 1984,
viria a ser a maior mobilização popular da história do Brasil. Chegou a hora de nós pronunciarmos uma palavra só, um monossílabo, que é o universo de toda a nossa esperança e de todas as nossas reivindicações. É um monossílabo da força de pai, mãe, fé, que é sim! Sim às eleições diretas, já, para presidente da República! Em 4 meses, milhões de pessoas foram para a rua. Primeiro em Curitiba, depois no grande comício da Praça da Sé em São Paulo. Em seguida, em noites feéricas da Candelária do Rio e do Viaduto do Chá, novamente em São Paulo. O governador Franco Montoro, um político inovador, tolerante e modesto, foi um dos principais motores dessa campanha. Quem viveu esses dias ainda se lembra deles com emoção, quando conta aos filhos e netos o que foi aquilo. As pessoas usavam camisetas amarelas, cor da campanha. Automóveis circulavam com adesivos dizendo: "Eu quero votar para presidente". Nos comícios, entoava-se o hino nacional. O vigor da campanha estonteou o governo. Depois do comício de Curitiba, que juntou pelo menos 50 mil pessoas, cerca de 5% da população da cidade, o porta-voz da presidência fingia ignorá-lo. E depois do comício da Candelária, o ministro da Justiça atribuía a presença da multidão à curiosidade popular atraída pela presença de artistas. Não havia entendido nada. Não era o povo que ia ver os artistas, eram os artistas que se juntavam ao povo. Com sua magra figura e olhos azuis, Dr. Ulisses tornou-se o Senhor Diretas. Até então, ele havia sido um artista da costura parlamentar. Em 1984, surgiu o Ulisses dos Palanques. Desajeitado, tirava o paletó e vestia a camiseta amarela sobre a camisa de mangas compridas. Não vamos encerrar esta passeata e esta marcha. Não! Vamos continuar. A Nina dos Inconfidentes se junta ainda uma vez com os bandeirantes de São Paulo para a luta e para a vitória das eleições diretas. Nessa campanha, deu-se o melhor momento da coreografia do Ulisses Tancredo. A emenda que restabelecia as eleições diretas precisava dos votos de 2/3 da Câmara e do Senado em votações separadas. A oposição não os tinha. Dependia de uma dissidência no bloco governista. Ulisses acreditava que a emenda seria aprovada e ele seria eleito presidente. Tancredo sempre achou que ela não passaria. Chegou a chamar a ideia de lírica. A sabedoria convencional ensinava que eles poderiam ficar em posições publicamente divergentes. Isso nunca tinha acontecido. Haviam divergido, mas nunca em público. Na coreografia particular, estavam separados e andavam juntos. A proposta foi rejeitada pela Câmara. Senhor presidente, está encerrada a sessão. Quando a emenda de Dante de Oliveira foi rejeitada na Câmara, estava montada a plataforma que permitiria a eleição de Tancredo pelo colégio eleitoral da ditadura. A campanha popular, mesmo derrotada na Câmara, pôs na mesa a voz das ruas. Ulisses Tancredo era da geração que, na primeira metade dos anos 60, assistira à desinvenção do regime democrático. Os dois ajudaram a reinventar a democracia, harmonizando seus próprios projetos. Não foi um simples acordo. Foi coisa de quem navegou buscando o restabelecimento do poder civil, dando alguma forma de legitimidade popular ao mandato do presidente da República. Sem qualquer mágoa, quando Tancredo estava praticamente eleito, Ulisses repetiria o velho provérbio português: o bocado é para quem o come, não para quem o faz. Se Ulisses não tivesse preparado o bocado da mobilização popular, Tancredo seria lembrado como um dos governadores de Minas Gerais. A coreografia prosseguiu. Depois de Tancredo,
Ulisses era o político mais respeitado e popular do país e preparou-se para assumir a presidência da Câmara. Essa não foi uma Câmara qualquer, pois transformou-se em Assembleia Constituinte e a ela se deve a Carta de 1988. Foi Ulisses quem a promulgou, a chamada Constituição Cidadã. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Com 100 artigos, a Constituição de 1988 já foi emendada 88 vezes, ou seja, uma emenda a cada 3 meses. No dia em que ergueu o livro da Constituição que acabara de promulgar, como se fosse a taça da Copa do Mundo, Ulisses fechou sua obra. Estava concluído o processo de redemocratização. O regime democrático e a Constituição de 1988, com 27 anos de vida, já duraram mais que a da experiência iniciada em 1946. É bom lembrar que em 21 anos, a tão proclamada Ordem da Ditadura teve várias quebras da Constituição que ela mesma criara. Associada a um governo durante o qual a ruína inflacionária chegara a mais de 1000% ao ano, Dr. Ulisses candidatou-se a presidente da República e ficou em 7º lugar, com 4% dos votos. O senhor Diretas levara muito mais gente para a rua em 1984. Aquela havia sido a campanha de sua vida e de sua história. Numa tarde chuvosa de 1992, Ulisses e Dona Mora, a mulher com quem se casara em 1956, embarcaram num helicóptero em Angra dos Reis. Entraram numa tempestade e caíram no mar. Ele tinha 76 anos. O corpo do Dr. Ulisses nunca foi achado. Como dizia meu avô, quer fazer um produto bom, precisa botar coisa boa. No episódio de hoje, vamos conhecer a cultura da imigração italiana através da história extraordinária da família Balduco. A Itália, no pós-guerra, ficou destruída fisicamente, porque a guerra foi dentro da Itália. Então houve bombardeios aéreos, cidades inteiras foram destruídas, os campos foram destruídos. Qual o recurso que é utilizado para poder reconstruir tudo isso? Vender o seu imigrante. Então, gera muito dinheiro. A história da família inicia quando o Sr. Carlo Balduco começou a fazer negócios aqui no Brasil. Meu avô, ele nasceu em Pinerolo, perto de Turim, em 1906, e era uma família de ele mais 5 irmãos. No pós-guerra, ele chega aqui para concluir uma venda de máquinas de pão. Mas quando percebeu que tomou um golpe financeiro, teve a ideia de montar um negócio.
Ele queria comprar uns panetone para dar de presente. Ele também viu que não tinha panetone. Ele falou, pô, por que não começar uma fábrica de panetone? E assim começou. Nos anos 50 você vai ter a legislação trabalhista, mas você já começa a ter esse mercado de trabalho um pouco mais organizado. E o imigrante traz para o Brasil outra mentalidade, outros costumes, outros hábitos de consumo. Nos anos 70, o costume de comer panetone se espalhou e as vendas impulsionaram o crescimento da empresa. Quando eu começo a trabalhar, depois de 11 dias nós tivemos um incêndio e acabou com a parte de cima da fábrica. Agora acabou o baldu. Eles deixaram para trás a terra natal e desembarcaram aqui com muito mais do que seus pertences. Trouxeram a força de seus ancestrais e a coragem para começar de novo. Em diferentes épocas, colocaram o trabalho a serviço do sonho. Fizeram mais do que simplesmente lutar para sobreviver. Eles ergueram grandes empresas que ajudaram a construir a riqueza do nosso país. Eu sou Máximo Balduco, filho de Luigi e Carla Balduco. Meus avós, Nona Iris e Nono Carlo, de um lado, Balduco, e do outro lado, Nona Nini e Nono Andrea Bongiovanni. A imigração italiana trouxe para o Brasil a sua cultura, sua culinária e sua alegria. Muitas palavras italianas foram aportuguesadas, se incorporando ao vocabulário brasileiro, como mortadela, talharim, sonata, polenta, cantina, entre outras. Hoje, o Brasil possui a segunda maior colônia italiana no mundo. Nós tivemos no Brasil duas grandes levas. Uma em 1860 e foi até mais ou menos 1920. Essa primeira leva de imigrantes italianos veio para o Brasil para trabalhar nas lavouras de café, para substituir a mão de obra escrava. Eles vieram em busca de terras e eram, em sua maioria, camponeses e muito pobres. E a segunda leva veio depois da Segunda Guerra Mundial, anos 50, 60. A partir da década de 50, os imigrantes italianos deixaram de vir acompanhados de seus familiares e já viajavam sozinhos rumo às zonas urbanas. Eu sei que meu avô, ele nasceu em Pinerolo, perto de Turim, no Piemonte. Nasceu em 1906. E era uma família de ele mais 5 irmãos. Que ele sempre foi um vendedor de café. Ele tinha uma torrefação de café. Mas ele era um empreendedor. Ele vendia até o sapato velho. A sua Carlo Balduco era um amor. Ele trabalhava, ele colaborava bastante. Meu avô, como todo imigrante, era um trabalhador alucinado. Bom de coração, mas muito enérgico, muito nervoso e muito impulsivo. Ele nunca teria imaginado que a fábrica viria a ser o que é hoje. Em seu dia a dia, Máximo dá continuidade à empresa da família. Doutor André, doutor André. Tá um pouquinho lavados aqui? A gente já viu. Ah, agora sim. Já tá refeito, então hoje à tarde o pessoal já vai estar junto. Mas já tá resolvido. Legal. Tá bom? A Itália, no pós-guerra, além desse sentimento de estar perdido no mundo, né, sem direção, ficou destruída fisicamente, porque a guerra foi dentro da Itália. Então houve bombardeios aéreos, cidades inteiras foram destruídas, os campos foram destruídos. Depois da guerra, na Itália não tinha trabalho. A minha mãe passou um apuro desgraçado, não tinha comida. Eu lembro que tocava a sirene, então todo mundo ia para o abrigo. E todo mundo tinha ido a correr. Às vezes tinha gente que até correva sem cueca, sem nada, de medo.
Qual o recurso que é utilizado para poder reconstruir tudo isso? Vender o seu imigrante. Então, gera muito dinheiro. Com o início da Guerra Fria, Sr. Carlo Balduco, temendo uma terceira guerra mundial, começou a fazer negócios com o Brasil, vindo pela primeira vez sem a família. Então ele veio para o Brasil e reparou, foi visitar umas 2, 3 padarias, que aqui era tudo à mão. Falou, poxa, vou trazer um lote de máquinas de pão e começar a vender aqui. Só que depois de 6 meses não vinha o dinheiro, ninguém pagava ele. Quando ele chegou aqui, ele percebeu que o cara tinha vendido, tinha gasto o dinheiro, não tinha mais nada. Aí, como era época de fim de ano, ele queria comprar uns panetone para dar de presente. Ele também viu que não tinha panetone. Ele falou, pô, por que não começar uma fábrica de panetone? E assim começou. Na década de 1950, o mundo está vivendo já a Guerra Fria. É um momento em que o país está entrando na sua verdadeira revolução industrial. Mais ou menos 250 anos depois dela ter se iniciado na Inglaterra. Depois que ele sai do forno, ele fica 7 horas esfriando. A temperatura controlada e umidade e frio também controlado, né? Falta um pouquinho de... Prosecco. Prosecco, mas... Faltaria você ver, como todo bom italiano, tivesse um copinho de Prosecco aqui, era o paraíso, hein? Aí ele formou o Panetone 900. Aí ele já fez uma indústria. E ele fez panetone e não conseguia vender. Ele teve uma ideia, mandou fazer uns folhetinhos, panetone Balduco, macio, gostoso e tal. Pegou um teco-teco, jogou ali no centro e aí vendeu todos os panetone. A partir daí, todo ano você conseguia fazer mais e mais e mais. Nos anos 50 você vai ter a legislação trabalhista, mas você já começa a ter esse mercado de trabalho um pouco mais organizado. E o imigrante traz para o Brasil outra mentalidade, outros costumes, outros hábitos de consumo. Em 1953, Sr. Carlo compra uma doceira em São Paulo, no bairro do Brás. E aí ele trouxe um confeiteiro da Itália e começou a fazer os panetones. Nesse meio tempo, ele já trouxe da Itália a família, né, para trabalharem já na doceira. A doceira tinha um movimento louco, porque ainda tinha parte de confeitaria. Não era só o panetone que nós fazíamos, era também suspirina, pettifouge, e biscotti inglesi, biscotti champanhe. Era um pouco de tudo que se fazia lá. Naquela época não tinha máquina para embrulhar panetone. Sábado e domingo era o dia de festa que a gente vinha para Guarulhos embrulhar panetone. No início ele sofreu muito, porque aqui no Brasil você não tinha naquela época farinhas adequadas para fazer o panetone. Porque o panetone você precisa ter uma farinha com teor de glúten importante e com uma elasticidade importante. Ele fazia esse panetone e o bichinho às vezes não crescia. Então ele se viu obrigado, às vezes, a jogar 100, 200, 300 quilos de panetone fora. Não, olha que bonita a massa, ó. Você vê que o glúten não quebra, ó. Mesmo com toda a dificuldade em encontrar matéria-prima de qualidade, Sr. Carlos segue empreendendo. Mais ou menos 59, 60. Alguém teve uma ideia genial de fazer cestas de Natal e vender a prazo. E vendeu uma enormidade. Fizeram o panetone no mês de maio, junho, colocaram na cesta. Quando o pessoal recebeu a cesta de Natal, em dezembro, o panetone estava mofado. O ômega 3 é essencial para um bom funcionamento do coração, cérebro e visão. Mas a qualidade do ômega que você consome também é importante para a sua saúde. Na hora de escolher o seu ômega 3, procure a confiança da marca Sidney Oliveira. Sidney Oliveira, o ômega 3 com certificado internacional de qualidade. Na EMA, levamos a sério a ciência do sono. Somos obcecados por fazer os melhores colchões, como o EMA Original, com ergonomia multicamadas.
para o perfeito alinhamento da coluna, independente da sua posição de dormir. Com bloqueio de movimento, você terá um sono reparador. Compre agora com 10 anos de garantia e teste por 100 noites, sem risco. Desperte o seu melhor em colchõesema.com.br. A Patriani traz para São Bernardo 2 grandes lançamentos e os 2 na Avenida Kennedy, a mesma do Golden Shopping. Um conta com apartamentos de 2 e 3 suítes e o outro com plantas de 3 suítes, além da opção de duplex. 2 condomínios tão modernos que tem até fazenda solar e vaga para carro elétrico para todas as unidades. O lazer é de resort, com casa de campo, beach arena e muito mais. Viva a experiência Patriani no nosso stand. São 4 decorados e um elevador virtual com uma vista incrível da cidade. E conheça a primeira arena metaverso do Brasil. Visite nosso stand em São Bernardo, na Kennedy. Quem compara, compra Patriani. Nós, de Nuromol, acreditamos que a dor de cabeça não deve te parar. Chegou o Nuromol, a evolução no combate às dores. Sua combinação exclusiva une o poder de 2 analgésicos para um alívio rápido e eficaz da dor. Nuromol, no alvo da dor, rápido e eficaz. O C6 Bank já inovou com mais de 90 produtos e serviços. E agora está lançando uma experiência exclusiva. O C6 Carbon com uma grande inovação. A gente. 2 pessoas. Um assessor de investimentos. E um Carbon Partner para cuidar de você no dia a dia. Não, peraí. Atendimento humano não é tão novo assim. Ai, já copiaram tanto o C6. Tudo bem a gente copiar eles uma vezinha só. C6 Carbon. Inovador para ser seu banco, humano para ser da sua vida. Tá esperando? Anitta, sabia que quem tem o prezão da Claro tá na Copa? Ei, Anitta, aqui tem muito giga. Opa, tem até 12 GB para curtir os jogos de onde estiver. Ei, Anitta, aqui tem muito giga. E WhatsApp ilimitado e TikTok para compartilhar tudo com a galera. Hey, Anitta, ajuda nós e agita. Ei, Anitta, ajuda nós e agita. Vem agitar na arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser prezão e concorra a viagens pra Copa com tudo pago. Porca Alessandro, quando le pari mene, il Marco vai Kiberger, la papituarella, oh no, la partita, la bola, basta, la tu, non le posso stoppare, Baciu, la ghetta, papagato, parenti, e là, la pennella, oh là là, le pelo bellissimo, l'ajuto, topissimo, no? Tá dizendo que trocou o meu futuro por uma pedra de estimação? Ataque Animal, quinta, às 10h10 da noite, no History Channel. O Carlos Balducci sempre foi um vendedor de café. Ele veio para o Brasil e viu que não tinha panetone. Ele falou, por que não começar uma fábrica de panetone? Essas tradições que eles trouxeram, eles usaram. Então, para enriquecer uma festa, tinha que fazer esses doces enfeitados. Com certeza, o panetone é uma festa porque ele é todo rico em cores e sabores também. Existem 2 lendas sobre o panetone. A primeira delas é que um padeiro apaixonado pela filha do patrão criou o doce para impressioná-lo. E uma outra, dizem, que na véspera de Natal a sobremesa que seria servida para a corte acabou queimando. E a única solução foi usar as sobras para fazer uma espécie de pão doce com frutas, o panetone. 59, 60, alguém teve uma ideia genial de fazer cestas de Natal e vender a prazo no começo do ano. E vendeu uma enormidade. Aí ele comprou o panetone do Panetone 900, praticamente no meio do ano. E o Panetone 900 não tinha a técnica que tem hoje. Não tinha uma vida útil como tem hoje. Fizeram o panetone no mês de maio, junho, colocaram na cesta. Quando o pessoal recebeu a cesta de Natal, em dezembro, o panetone estava mofado. Então o panetone sofreu um baque. Para recuperar o prestígio e criar um bom produto, seria preciso encontrar uma solução. Então, o que ele fez? Ele voltou para a Itália, tentou aprender alguma coisa de panetone depois que ele comprou a confeitaria e aí
tinha o fermento natural, que é essa massa madre. Ele trouxe, pegou um pedacinho e trouxe de navio. A gente tem uma sala que a gente chama sala do fermento. Ela é alimentada 365 dias por ano. Nós já criamos massas madres paralelas, a gente acompanha, a gente mantém se tem problema, mas a gente usa o velhinho que está aí há quase 70 anos. O imigrante italiano vem com alguma técnica, vamos chamar assim, que não existia aqui nesse período. Quando eles chamavam os imigrantes, eles pediam que os imigrantes trouxessem suas ferramentas na mala. Porque não tinha fábrica de martelos, de qualquer outro instrumento que ele precisasse. Então ele trazia essa técnica, trazia esse conhecimento, trazia essa criatividade. A família é uma família de confeiteiros, né? E o que aconteceu? Meu pai ia entregar panetone na Duca. Um dia conhece a minha mãe lá no balcão ajudando, aí se apaixona por ela e casa por ela. Eles criaram uma história atrás da marca, isso é importante, saber que história é essa. Quando você concentra tudo nesse espírito da família Balduco, que faz as coisas com cuidado, seja qual for o produto, você consegue passar para todos os produtos os mesmos valores. Bom apetite, bom apetite, bom apetite, bom apetite. Esse carrinho que nós chamamos de primeiro impasto seria uma massa que foi feita há 10 horas atrás. Ela dá mais do que 3 vezes o tamanho. No fundo sai tudo, isso é farinha boa. Parece uma espuma, né? O imigrante italiano desse período, ele é a festa. Ele traz a comida, ele traz a música, ele chama os vizinhos. Ou seja, ele é empreendedor, ele é corajoso, né? Mas ele não tem para que lado olhar, ele não tem onde se agarrar. É ele, então ele tem que ir para frente. Graças a Deus, as vendas todo ano aumentavam. Chegou uma hora que a confeitaria também não tinha mais capacidade. E aí, aqui em Guarulhos, tinha uma família que fez móveis para o meu avô. Essa família falou, olha, Balduco, ali em Guarulhos, onde eu tô, tem um terreno ali do meu lado. Você não quer dar uma olhada? Aí meu avô comprou esse terreno, fez o primeiro galpão e aí começou. Nos anos 80, o Brasil enfrentava sua maior crise econômica com a hiperinflação, o que ocasionou a retração da produção industrial. O desejo do Sr. Carlo de manter o negócio só com o panetone ficava cada vez mais difícil. Era preciso inovar. À medida que você tem uma marca estabelecida como qualidade, você vai para onde? Qual que é a tua ideia? Como é que você cresce? Vender mais daquilo que você faz ou criar novas linhas de produto relacionadas, até porque as coisas mudam, né? Os anos 80, né, a chamada década perdida, porque você não teve crescimento econômico, que a gente chegou a ter inflação de 80% ao mês. Então isso deixa a economia toda desorganizada. Quando eu iniciei a trabalhar nos anos 80, eu falei com meu pai, olha, Luigi, precisamos fazer mais coisas, senão aqui não dá. Aí ele falou, vamos embora. O panetone representava 90% do nosso faturamento. Então ele entendeu que o Balduco não podia ficar dependendo só de panetone. Eu sei lá, ele enxerga mais para frente, porque a gente já chegou a lançar produto que na época não deu muito certo e depois de uns anos o produto voltou e explodiu. Eu ia na casa dos meus amigos, a gente levava um panetone, aí cortava aquele panetone e as meninas tiravam as frutinhas. Por que você não gosta? Ai, não gosto, não gosto. E aí nós estávamos andando em Milão e aí eu vi uma confeitaria e vi lá um doce, formato de panetone, um pouquinho mais baixinho, chamava Gocciolone. Era um panetone com gota de chocolate. Eu falei, pô, tá aí, resolveu o problema. Nasceu o chocotone, que é chocolate com panetone. É uma característica do empreendedor imigrante, eles vêm com uma formação melhor. Eles têm a família trabalhando todos juntos ali no negócio. A cultura do não desperdício, como viveram 2 grandes guerras, tem isso muito forte.
Mas um acontecimento quase colocou um fim nessa história de sucesso. Quando eu começo a trabalhar, depois de 11 dias nós tivemos um incêndio e acabou com a parte de cima da fábrica. Você pensa que agora acabou o baldu. Super-herói e não tem uma cabine telefônica para entrar, tá fora. Essa dupla dinâmica e sua ajudante percorrem quilômetros para resgatar esses objetos de vilões como o pó, a ferrugem e o esquecimento. E você venderia isso? Custe o que custar. A gente não vai sair daqui sem levar esse carro. Nem o Homem-Aranha naquela hora. Caçadores de Relíquias. Quarta. No History Channel. Oferecimento: Império Cerveja Puro Malte, água, malte e lúpulo na receita perfeita. Começou o mês roxo, é a Black Friday da Pneu Store. É isso, Cacá. Acesse pneustore.com.br e compre pneus das melhores marcas com os menores preços. E você compra rapidinho e recebe na sua casa, escritório ou centro automotivo. E você ainda pode agendar a montagem do pneu do seu carro. Prático, né? E temos pneus para todo tipo de veículo. E no mês roxo, usando o cupom ROXO, você ganha um super desconto. Pneu Store, seu guia em direção ao pneu certo. Mônica pagou R$ 369 por noite neste hotel. Já Camila pagou apenas R$ 292. Mas como? Camila usou o Trivago para comparar as ofertas dos principais sites de reserva e economizou R$ 77. Hotel Trivago. Olha só quem está chegando aqui, Sidney Oliveira, presidente da Ultrafarma e admirador das coisas de bom gosto. Fábio, eu admiro qualidade e preço justo. É assim que eu faço na Ultrafarma, vendo os melhores produtos pelo menor preço. Mas você gosta das coisas chiques. Chique, meu amigo, é pagar barato. Essa frase é minha. É, eu sei. Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil. Responde rápido. O que tá chegando? Aposto que você pensou em futebol. E como muita gente estará torcendo, a Open English decidiu começar a Black Friday mais cedo. Compre seu curso de inglês agora e ganhe outro. Essa é a sua chance de ficar craque no inglês, aprendendo com professores nativos e com aulas ao vivo que se encaixam na sua rotina. Comece agora em openenglish.com. Os produtos Ema são desenvolvidos pensando na melhor noite de sono para os brasileiros. Com tecnologia alemã e ergonomia avançada, que te ajudam a dormir melhor e ter um sono reparador. Assim, você acorda energizado, pronto para aproveitar o dia com um sorriso. Compre agora com até 10 anos de garantia e teste em casa por 100 noites, sem risco. Desperte o seu melhor em colchõesema.com.br. Cara que vai para Itália, que não é um ofício dele, a panificação, traz a massa madre. Aí meu avô comprou esse terreno, fez o primeiro galpão e aí começou. É uma característica do empreendedor imigrante, eles vêm com uma formação melhor. Aí nasceu o Chocotone, que é chocolate com panetone. Numa madrugada de janeiro de 1981, um incêndio no segundo andar destruiu a fábrica de Guarulhos. Quando eu começo a trabalhar, depois de 11 dias nós tivemos um incêndio no dia 11 de janeiro e acabou com a parte de cima da fábrica. De um dia para o outro você vê uma fábrica destruída. Entendeu como é que é o negócio? Isso foi triste. Eu tinha um forno novo, o senhor Luigi aveva trazido da Itália, destruíram tutto o forno. Você pensa que agora acabou o baldu. Não foi assim, não. Nós tivemos uma ligação do senhor Franklin, o dono da Seven Boys. Ele mandou alguns mecânicos para a gente reconstruir as fábricas. Tinha um pequeno fabricante de torrada aqui também, chamava Van Mil. Ele nos produziu alguma torrada durante uns 3, 4 meses, que nós não tínhamos capacidade. Foi muito bacana. Se eu me lembro, meu pai meteu avental,
Na época ainda tinha minha avó também, e começamos a limpar tudo. Eles se ergueram outra vez na beleza. O imigrante italiano desse período, ele não tem para que lado olhar, ele não tem onde se agarrar. É ele, então ele tem que ir para frente. O que grande sorte da Balduco é o segmento enraizar nos filhos o amor pela indústria que tem. A década de 90 foi palco de muitas reviravoltas econômicas e políticas. Na área da comunicação não foi diferente. Com o surgimento de novas mídias, novos conceitos, a publicidade precisou se reinventar. Com isso, em 1996, a marca ganha uma nova identidade. E aí a gente fez uma revolução, diria, no mercado. Criamos essa identidade de linha. Esse novo logotipo e toda essa cor que nós temos, etc, etc, etc. E aí foi que o negócio começou a dar uma acelerada bem mais forte. É muito mais interessante você concentrar toda a imagem dos seus produtos numa marca só. Você compra os mesmos valores com formas diferentes. Meu sonho, nós vamos vender 100 milhões de panetone nos Estados Unidos. Quando a gente chegar em 100 milhões, eu me aposento, entendeu? Então o pessoal está fazendo bastante força para eu chegar em 100 milhões nos Estados Unidos. O ano passado nós vendemos 4. Se botar uma taxa aí, uns 20, 25%, acho que em 12, 15 anos a gente chega lá, entendeu? A grande imigração veio da Europa, veio do Japão. Esses imigrantes, de certa forma, deixaram aí um legado enorme. O seu Balduco conhecia na Itália, veio fazer panetone no Brasil. Se ele não tivesse visto na Itália, ele não ia trazer para o Brasil. A maior riqueza, a maior contribuição de todos os imigrantes é a tolerância. Eu acho que essa é a grande herança de todos os imigrantes, o italiano também, né? O Brasil recebeu imigrantes de várias nacionalidades e a imigração italiana se destacou de todos eles. Conquistou o seu espaço e criou raízes que influenciaram a nossa cultura.